ágil em comparação à abordagem aberta. De Campinas, Fernanda Alves. Dez horas 16 minutos, ainda no campo da saúde, a gente traz um outro tema importante aqui na programação da CBN, porque o crescimento ou o crescente envelhecimento da população brasileira tem trazido alguns desafios para essa população, como as ocorrências de queda em idosos. O próprio presidente Lula, né, sofreu um traumatismo craniano depois de cair em casa, né, um acidente doméstico, e nós vamos conversar sobre os impactos dessas ocorrências envolvendo as pessoas mais idosas com o Dr. Jean-Pierre de Alencar, que é médico geriatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, também membro da diretoria da Associação Brasileira de Alzheimer. Seja bem-vindo novamente, Dr. Jean. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe e todos os ouvintes da CBN. É um grande prazer poder estar aqui falando sobre esse tema bastante importante para a saúde dos idosos, que são as quedas. Como você mencionou, realmente, infelizmente, né, nosso presidente caiu no dia 19, acabando tendo um traumatismo por conta da queda, caiu em casa, e um dos lugares que tem a maior risco de queda, 70%, é no banheiro. Foi o que aconteceu com o presidente Lula. Então, realmente, o domicílio é a maior fonte. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as quedas. Hoje nós temos, como você mencionou, a incidência de envelhecimento é bastante alta no nosso país e no mundo inteiro. Hoje nós temos mais de 32 milhões de idosos no país e temos desses 32, 9 milhões sofrem queda dentro de um ano. Então, realmente, isso mostra o grande risco de mortalidade. Por quê? Nos últimos 10 anos, nós dobramos o número de mortalidade em idosos por quedas. E a gente sabe que se o indivíduo cai, o idoso cai, ele tem 2%, 2% a mais de ter chance de nova queda, né? Então, realmente, 13% eles vão ter quedas recorrentes. Então, é um problema bastante importante. E por que ocorrem essas quedas, né? Essas quedas ocorrem por dois motivos principais nos nossos idosos. Nós temos os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos estão relacionados ao processo de envelhecimento. Então, os idosos, a partir dos 50 anos, não precisa ser idoso, né, infelizmente, mas a partir dos 50 anos, nós temos 2% de diminuição de massa muscular. Então, realmente, o processo de envelhecimento, isso aumenta a sarcopenia. Nós temos também a diminuição da acuidade visual e auditiva desses idosos. E eles também perdem o problema da articulação. Eles têm mais rigidez articular, têm mais quedas de pressão, e muitos deles a gente classifica como polifarmácia, que toma diversos medicamentos, né, que são indivíduos idosos que tomam mais de 5 medicamentos por dia. Então, medicamentos para cólica, como antiespasmódicos, para refluxo, aumentam o risco de quedas. Algumas doenças, como doença de Parkinson, que é muito prevalente na população idosa, que tem dificuldade na marcha, também aumenta o risco. E temos os fatores extrínsecos, são aqueles que realmente mais afetam os idosos, que é a questão dos tapetes em casa, da baixa luminosidade nas residências. A gente lembra também objetos deixados durante a noite, pode ter risco de quedas, né? Então, falta de piso anti-escorregadio no banheiro e aquelas barras, famosas barras de apoio, que é muito importante dentro dos domicílios, para pessoas que têm idosos em casa, ou você que é idoso e está nos ouvindo, realmente as barras de proteção, as barras de apoio, tanto no banheiro como na casa, é bastante importante. São múltiplos fatores, né? Individuais, ambientais, a questão fisiológica, né, que o senhor colocou aí, da estabilidade corporal, questão da visão, audição. Agora, tem algumas pessoas que utilizam também de bengala, muleta, andador. São seguros ou também tem algum risco? Não, isso é um mito, isso é bastante importante. As pessoas acham que isso aumenta o risco. Os estudos mostram, a Sociedade de Ortopedia e Traumatologia, né, Instituto Nacional, mostra que idosos que não têm uso de órtese ou prótese, eles têm um risco maior. Então, você usar bengala, usar as barras de apoio, isso favorece e diminui o risco de incidência de quedas. E tem um estudo, inclusive feito pela Unicamp aqui em Campinas,
com base populacional de 2019, identificando que 17% dos idosos sofreram queda no período de 1 ano. E a ocorrência de queda foi maior no sexo feminino e aumentou com a idade, atingindo 27% nos idosos com 80 anos ou mais. Tem esse perfil característico, então, da prevalência de quedas? Sim, as mulheres têm mais riscos de queda, até porque a população idosa feminina é maior, né? Então, a prevalência, como ela tem uma incidência de sobrevida maior, elas tomam mais medicamentos, elas são mais suscetíveis a quedas, né? Então, realmente, essa incidência feminina é por conta disso. E aí, o problema disso é que isso em idosos, mas se você pegar indivíduos muito idosos, acima de 80 anos, Sandra, a gente tem o risco de quase 50%. Então, assim, é 42%. Então, é uma incidência, conforme nós vamos envelhecendo, o risco aumenta de queda, né? Então, realmente é um assunto bastante importante e você vê como atrapalha, né, o andamento da família quando a gente tem um idoso com fratura. O próprio presidente Lula, né, se ausentou de uma reunião importante dos BRICS, você vê como que muda toda a conjuntura social, né, e social de uma pessoa que tem a fratura e queda. Doutor, o próprio presidente classificou a queda dele como uma queda grave, apesar dos médicos terem dito que não houve nenhum tipo de comprometimento. Uma queda nessa circunstância, ainda mais na idade, no caso do Lula, 72, 78 ou 72 anos, não lembro mais. 78 anos. 78, isso. É grave, é potencialmente grave, porque ele bateu a região da nuca. Exatamente. Isso é uma coisa bastante importante, Felipe, que é bom, assim, quem está nos ouvindo, as pessoas, não só o risco de fratura, mas todo o traumatismo craniano, é lógico que eu não sou neurocirurgião, mas isso é bastante importante na saúde médica, né? Todo trauma, ele deve ser investigado, né? Obviamente, a gente tem o risco de hematoma estrutural, que são alterações que ocorrem no cérebro, que pode formar até 30 dias. Risco de sangramento, como aconteceu com o presidente Lula, né? A pessoa pode ter uma hemorragia. Então, realmente, não só as complicações de fratura, por isso que é importante que quando você tiver com idoso, né, acho que talvez a gente fale um pouquinho para frente, né, os cuidados que tem que fazer quando você encontra uma pessoa com queda, que é uma das primeiras coisas que você tem que perguntar ver se ela está consciente, né, ver se ela tem algum ferimento, algum traumatismo, porque a pessoa pode estar inconsciente e não ter percebido do trauma cerebral, né, o traumatismo craniano. Então, realmente é importante você verificar esse nível de consciência e verificar se a pessoa tem alguma dor articular na hora de você observar uma queda em uma rua, de repente no shopping, numa loja. Então, você vê se a pessoa está... Porque o que é perigoso é a pessoa tentar fazer essa mobilização, né? Então, realmente, você deve sempre observar, perguntar se ela está tendo alguma dor, palpar as articulações. Aí, se você perceber que ela está com dor ou tem um ferimento com sangramento, você não deve mobilizar essa pessoa e deve chamar o serviço de emergência, o SAMU, para que faça essa mobilização para a unidade de emergência ou a unidade hospitalar. Dr. Jean-Pierre de Alencar, médico geriatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Agradeço por compartilhar com os nossos ouvintes, né, esses fatores de risco para a queda de idosos, trazendo um pouco mais de consciência também para os cuidados. Obrigada pela atenção. Muito obrigado pelo convite, obrigado por falar desse tema bastante importante, que é uma das síndromes geriátricas, né? As quedas, elas estão incluídas. Obrigado, Felipe, e um ótimo dia para todos os ouvintes da CBN Campinas. Obrigado. Obrigada, doutor.